Opa! Começar mais uma live ao vivo. Aqui Marcelo Orozco. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. São 7 horas e 52 minutos, né? Para quem não me conhece, eu trabalho com plástico já há bastante tempo. Sou técnico em plástico, sou químico, sou pedagogo, né? Trabalho ajudando as pessoas a ter mais informações, mais conhecimento sobre os processos de transformação de plástico, os processos de controle de qualidade, os processos de distribuição. Cara, eu posso ajudar bastante no que se refere à indústria do plástico. E estou aqui para isso, né? Sou um Plastilover, né? Eu defendo o uso consciente do plástico, defendo a destinação adequada dos materiais plásticos, né? Algumas pessoas vêm me procurar perguntando, pô, tem um certo resíduo aqui, o que eu faço com esse resíduo, né? E muitas vezes um pouco de pesquisa e conhecimento do mercado vem por solucionar e até valorizar aquele resíduo que você tem. Mas o assunto de hoje, cara, o assunto de hoje, ele é deveras importante. Porque ele, se aparecer, ele elimina o seu negócio, né? Ele vai magoar a sua imagem, vai macular, vai dar aquela mancha na sua imagem, né? Vai trazer prejuízo para a sua empresa. E nós vamos tratar hoje das devoluções. É isso, né? Então, o tema que vai ser tratado no nosso bate-papo com o Orozco hoje é devolução. Para começar, a devolução é uma coisa mais comum do que podemos pensar, né? É muito raro uma empresa que exista e não sofreu essa perda, né? Que é a devolução. E a perda por quê? Cara, já foi produzida a peça, o serviço já foi realizado, já foi gasto os insumos, já foram gastos matérias-primas, já foram gastos horas de trabalho dos recursos humanos, né? Você já elaborou e destinou adequadamente os meios logísticos para a entrega do produto e do serviço, o sistema fiscal, as notas fiscais, toda a documentação pertinente já foi elaborada, e quando a devolução acontece, parte ou todo esse trabalho está perdido. E isso é realmente muito sério. Veja, uma devolução, acontecendo uma devolução, né, então um problema acontecendo, a primeira coisa a se fazer é tratar. E como tratar a devolução pode ser uma coisa até não tão ruim, né? Se você tem, como você trata a devolução? De uma maneira reativa ou de uma maneira proativa, né? Nós sabemos de empresas que deixam funcionários dentro dos seus clientes ou na proximidade do seu cliente justamente para realizar retrabalhos e evitar a devolução, tamanho é o custo que vai trazer sobre o produto ou sobre o serviço, né? Quando você tem uma negociação com o seu cliente a respeito daquela devolução, os danos podem ser minimizados. E quanto mais rápido essa ação acontecer, menor vai ser o dano causado pela devolução. As devoluções, muitas vezes, são causadas por defeitos da fabricação, por defeitos no processo de transformação. E aí as causas são as mais diversas, né? Algumas vezes é apenas por um desencontro de informação. E aí é fundamental que você tenha uma estratégia de tratativa das devoluções, né? Sobretudo de negociação com o seu cliente. Será que aquele defeito apresentado é realmente cabal, né? Ele realmente inviabiliza a utilização daquele serviço, a utilização daquele produto? É uma negociação que você faz com o seu cliente. Então, deve ser destinado uma pessoa para fazer essa negociação. Uma negociação rápida e clara, né, em que você expõe realmente todos os aspectos que compõem o contexto, de repente pode até ser revertido em uma imagem positiva, né? Então você vai lá comprar um lanche, vou dar um exemplo aqui da alimentação. Comprei um lanche, né, dá 2 lanches aí, eu quero um x-salada, só que um x-salada eu quero sem maionese e o outro eu quero com maionese. Bom, quando chegam os lanches, um deles está diferente do que você pediu.
né? Ou os dois têm maionese, ou os dois não têm maionese. De qualquer forma que for, um cliente não foi atendido. Se é um problema que pode ser tratado, né, imediatamente, você não deve perder tempo, né? Você tem que já efetivamente resolver. Ah, tá faltando a maionese. Ô cara, tá faltando a maionese aqui. Esse produto vai ser retirado, o cara passa a maionese e devolve. Agora, e se tiver maionese a mais? E se for um defeito de fabricação que não tem como ser solucionado lá no seu cliente, né? Mesmo com toda a sua energia em atender o cliente e tentar buscar informações lá, né, pesquisar os motivos da devolução lá em loco, lá no seu cliente, cara, tem vezes que não tem como fazer, né? Você realmente precisa trazer de volta o produto. No caso do lanche, né, que eu citei, aquele lanche está perdido, né? Você não pode destinar ele para outro cliente. Muito raramente você vai conseguir destinar aquele lanche que está com excesso de maionese para uma outra pessoa. Às vezes sim, mas muitas vezes não, porque nós estamos falando de alimento. E no caso de produtos plásticos, algumas vezes o defeito é tal que não há possibilidade de aproveitamento pelo cliente. Por exemplo, a cor está fora do especificado, né? Está mais claro, está mais escuro, está fora da tonalidade. E se é o produto visual? E se aquele produto visual é a marca do seu cliente? Cara, não tem o que fazer, você tem que realmente trazer o produto de volta para a sua empresa, né? Existem muitas metodologias que nos auxiliam na solução desses problemas, né? Nós sabemos de muitas metodologias que... Dá um salve aqui pro pessoal. Tem muitas metodologias que nos ajudam a solucionar os problemas, né? Então, de forma geral, elas propõem que você fragmente o problema e depois você busque a causa do problema, a causa raiz do problema, e uma vez identificada a causa raiz, você vai fazer a tratativa para a solução daquele problema. Feita a solução, você vai controlar aquele problema, você vai verificar se aquela tratativa que você realizou, as atividades que foram propostas para que aquele defeito fosse sanado e, sobretudo, não volte a ocorrer, né? Então você precisa controlar e aí, mais uma vez, analisar tudo e replanejar de acordo com as necessidades. A velocidade com que isso acontece acaba refletindo em custo, né? Se for uma solução mais morosa, né? Se a empresa não destinar toda a energia necessária para a solução do problema, para a conquista da normalidade, para a tratativa da anomalia, o custo vai ser maior, né? E quanto antes isso for resolvido, menor a quantidade de gastos envolvidos. Ora, imagina, você está vendendo lá um frasco, né? Vamos pensar num produto de plástico mesmo. E de repente, esse frasco, por algum motivo, permitiu que o invasado, né? O líquido que foi invasado, ou o pó que foi invasado dentro daquele frasco, vazasse. Seja por um furo ou uma incompreensão entre a tampa e o frasco, sei lá, existe um problema de vazamento lá. Aí, primeira coisa, vamos lá no cliente saber o que está acontecendo. Ou realmente está vazando, não tem o que fazer, tem que devolver. Vai devolver tudo? Não, dá para você selecionar uma parte da devolução e isso é legal. Então, ir até o cliente, entender o problema que foi apresentado e apresentar a melhor solução. De repente, a devolução não precisa ser total, pode ser parcial, você faz uma tratativa e devolve para o cliente produtos bons e traz para a sua empresa os produtos ruins. Registrar. Realizar o registro intensivo das ocorrências, né? Muitas empresas têm como praxe, né? Já está dentro do procedimento a tratativa das evoluções, né? O envio de uma pessoa, a análise do sistema, o registro. Os registros são fundamentais na indústria do plástico, é fundamental, é histórico, né? E aí quando você tem histórico, você tem lastro, você tem que buscar aquela informação, entender como que ela ocorreu no passado, como que ela foi tratada, né? E se de repente aquela tratativa foi
a mais assertiva, né? Se você fundamentou a sua decisão em vários aspectos. Se sim, você pode repetir a tratativa. Se não, né, se aquilo é um problema recorrente, você tem que usar essa experiência para as novas soluções propostas. E depois disso tudo, comunicar ao cliente. É fundamental para que a sua imagem seja restabelecida. Se você não comunica o cliente, se o cliente não sabe o que você fez para resolver aquele problema, para que aquilo não aconteça novamente, é muito possível que o cliente vá procurar outro fornecedor, né? No caso dos lanches, por exemplo, você foi lá, pediu sem maionese, veio com maionese, perdeu o lanche, o cara faz de novo, beleza. Foi uma outra vez, de novo, cara, você não volta. A maioria dos clientes não reclamam, né, quando tem esse tipo de problema, não reclamam, mas também não voltam a consumir o seu produto, o seu serviço. E aí é um dano permanente. Então, as evoluções devem ser levadas muito a sério. É um ambiente em que você... É um tipo de problema que você gasta muito dinheiro para a produção e depois gasta muito dinheiro para a resolução do problema. Existem metodologias, como eu falei, mas, sobretudo, né, precisamos analisar o problema. E analisar o problema significa separar em partes, né? Então, produto furado, vazou no cliente, consegui resolver o problema, foi devolvido apenas uma parte do todo. Vamos avaliar onde está ocorrendo o vazamento. É no gargalo? É na composição da tampa com o gargalo? Não, não é. É numa parte do frasco realmente? É numa parte do frasco realmente. É um furo. Onde que esse furo está ocorrendo? Que tipo de furo que é? Qual que são as possibilidades de ocorrência desse furo? Às vezes, né? Como é que um furo de um frasco passa pelo processo de transformação? Às vezes passa até pelo testador de frascos, né? Passa por toda a linha de envase, é envasado, é rotulado, é tampado, é colocado dentro de uma caixa, a caixa pôs dentro de uma... e ninguém vê, né? Essa é uma tratativa que precisa ser considerada. Como é que o defeito passa? E criar estratégias para que isso não aconteça. Vamos lá. Aí vamos avaliar ponto a ponto, né? Analisar significa separar as fases de produção ou de prestação do serviço. Analisar cada uma das partes separadamente. Mas também fazer uma avaliação holística, né? Enxergar o todo, né? De que maneira que aquele evento pode refletir nos outros aspectos. Porque se esse problema está passando, provavelmente outros problemas estão passando também. Se esse problema não foi observado, e olha, vazamento na indústria de envase, na indústria que produz líquidos, né, que vende as embalagens fechadas, cara, isso é um problema muito sério e tem que ser tratado com todo o empenho. É a sua imagem, tá certo? A sua imagem que está pondo à frente de tudo, né? Separou, analisou, identificou o problema. Cara, é um microfuro, ele não é percebido no testador de frascos, né? O testador de frascos tem uma capacidade lá de soprar uma pressão, empurrar para dentro do frasco, o frasco expande, e aí aquela diferença de pressão é medida pelo testador e fala, pô, esse frasco tá bom, não tá vazando, tá beleza. E às vezes o quanto ele vaza é tão pouco que o testador não pega. E se o testador não pega, provavelmente as outras fases também não vão pegar. É o microfuro está acontecendo no molde, né? Encontramos lá o problema, foi identificada a causa raiz, né? A causa raiz é uma deformidade no molde por conta de uma inexperiência do operador, ou por conta de um desgaste do ferramental, ou por conta de uma contaminação que está presente no material, e é uma contaminação recorrente, oriunda, por exemplo, dos sistemas de mistura, ou de desgaste das facas do moinho, ou ainda o sistema de transporte do material acaba levando particulados metálicos presentes na própria tubulação. Então, você identificou a causa raiz que
originou aquele microfuro que, por sua vez, provocou o vazamento do seu produto lá no seu cliente. Registrar a ocorrência, né? Trazer os seus funcionários, né? Trazer os colaboradores para perto de si e tratar com eles, né? Envolvê-los na solução do problema. Existem métodos bastante efetivos nesse tipo de tratativa, né? E quando você envolve o trabalhador, o funcionário, o colaborador na solução do problema, a possibilidade de ocorrência dele diminui. É interessante dizer isso daí, né? E quando você está envolvido com a solução, né? Quando você é parte da solução, cara, você se sente importante. E essa importância precisa ser dada na solução do problema. Então, analisei o problema, separei as partes, encontrei a causa raiz, vou tratar a causa raiz. A tratativa da causa raiz também segue uma metodologia, né? Mas vejam, é fundamental o registro em cada etapa. É fundamental, né? Criar histórico do que se faz para resolver um certo problema vai fazer com que as pessoas sempre pensem a respeito dessa tratativa, desse procedimento para os próximos problemas, de maneira até a prevenir que eles voltem a ocorrer. Como eu falei antes, as devoluções são mais comuns do que muita gente imagina. Muitas empresas padecem desse mal, mas muitas. Sobretudo aquelas empresas que ainda não têm, quase que eu derrubei tudo aqui, sobretudo aquelas empresas que ainda não têm um sistema de qualidade implantado, que ainda não têm um sistema de controle e auditoria da qualidade implantado, em que a documentação ainda não é uma coisa natural que aconteça, né? Que os métodos de registro ainda não são fundamentados nos pilares das principais estratégias de solução de problemas, né? As ferramentas da qualidade não são utilizadas a contento em todos os seus meandros, né? As empresas menores, né? Quando a gente fala em empresa menor, muita gente pensa logo no fundo de quintal, e não necessariamente, mas também, né? Aquelas empresas menores, elas têm... Deixa eu arrumar aqui que vai cair. Eu tombei. As empresas menores muitas vezes padecem disso, e as empresas mais novas que ainda estão construindo os seus sistemas de qualidade. Então, analisar todas as fases do processo, todas as possibilidades de ocorrência daquele defeito, identificar a causa raiz do problema, agir sobre ela, trazer os colaboradores, trazer os trabalhadores, trazer todos os envolvidos com aquele processo para a solução do problema, envolvê-los na solução do problema, registrar todos os passos utilizado na solução do problema. E aí, comunicar todas as partes. Quando você comunica para a pessoa, rapaz, me perdoa aí, o menino inverteu o lanche lá atrás, inverteu o pedido, né? A comanda não chegou para o cara, a comanda que apareceu para o cara estava com o nome errado, né? O atendente tinha 2 clientes com o mesmo nome e por isso o seu lanche veio para outra pessoa. Então, quando você comunica o cliente da ocorrência, o cliente da sua parte, na maioria das vezes, se compadece da sua dor, né? Então, aquela mácula que aconteceu por conta da devolução, aquela cicatriz, aquele machucado na sua imagem, ele vai ser amenizado quando você comunica o cliente e diz para ele que você encontrou a causa raiz do problema, resolveu o problema e dispôs de estratégias e métodos de forma que evitem ou minimizem a possibilidade de ocorrência novamente daquele problema. O cliente vai se sentir satisfeito, vai se sentir atendido, né? E a satisfação do cliente, ela sempre se reverte em dinheiro, sempre, né? O cliente volta a conversar com você, volta a consumir o seu produto, o seu serviço. E o contrário também é verdadeiro. Se o cliente não participa, se o cliente não entende, se ele não é comunicado da sua intenção em resolver o problema,
cara, ele vai procurar outro fornecedor. Com certeza ele vai procurar outro fornecedor. E nós estamos falando de dinheiro, né, gente? Nós estamos falando de alguma coisa que mina o seu negócio, né? Alguma coisa que faz com que você tenha gasto muito do seu material, muito do seu tempo, muito dos seus insumos, dos seus recursos, das suas utilidades para o atendimento do cliente, e aquilo tudo foi desperdiçado, né? Então, um dos principais desperdícios que a indústria de transformação do plástico enfrenta são as devoluções. Isso sem falar no transtorno fiscal que vai causar e logístico, né? Eu dei um exemplo do lanche. Agora, e quando a gente fala de uma carreta de tanques de gasolina, por exemplo, né? Que estão apresentando vazamento lá na tampa, né? Uma incompreensão entre as medidas do gargalo e da tampa do tanque de gasolina, por exemplo. Né? E quando nós estamos falando, por exemplo, de um container de peças que foi enviada para outra localidade longe da empresa. E se aquele produto já foi utilizado? E aí, cara, é muito difícil reverter. Então, é fundamental que as empresas desenvolvam técnicas e estratégias de tratativa das devoluções. Então, acompanhar a devolução in loco, lá com o cliente, né? Ir lá, conversar com ele, entender a dor do cliente, tentar identificar lá, naquela hora, o que pode ser feito para amenizar aquela dor, né? Quando isso é feito, a sua imagem, ela pode ser, talvez não restabelecida na totalidade, mas a cicatriz que vai ficar, uma cicatriz menor, né? E aos poucos ela vai sendo diminuída até que ela suma totalmente. Porém, se aquela ferida aberta não for tratada, ela vai infeccionar. E você vai perder seu cliente, vai minar o seu negócio, né? Não vai ter o que fazer. Isso é interessante dizer. Muitas empresas que não têm uma estratégia de tratativa das evoluções, entra naquela estatística de que 4 em 5 empresas fecham após 5 anos de aberto. É muita coisa, na verdade. Existem estatísticas que demonstram uma numeração bem mais perto da realidade do que o que eu disse agora. Mas a gente sabe que isso é verdadeiro. Nós sabemos que as empresas falem. E elas acabam fechando as portas, sobretudo por falta de tratamento dos problemas que enfrentam. E o tratamento dos problemas, né? Análise, avaliação, sintetização da solução, tudo isso precisa ser registrado minuciosamente. A documentação de registro tem que ser efetiva e deve ser comunicada a todos os envolvidos do processo. As pessoas responsáveis pela produção devem estar envolvidas na solução do problema de maneira a evitar que isso aconteça, né? Procedimentos operacionais devem ser executados, implantados e até após a implantação implementados, né? Serem melhorados para que os problemas, a ocorrência do problema seja diminuída. Eu falei do caso do invase. Um microfuro, ele passa pelo testador de frasco. O que se deve fazer? Buscar da onde ele vem, né? Se o testador de frasco, se o seu sistema de controle da qualidade não é eficaz o suficiente para aquele tipo de problema pontual, mas que te traz prejuízo, você tem que mudar a forma de controle. Não tem jeito, né? O desperdício já aconteceu e infelizmente você vai ter que desembolsar dinheiro e investir na solução. Por quê? Se isso não acontecer, aquele problema vai voltar a acontecer e vai ser recorrente de tal maneira que a sua empresa vai fechar. Não tem o que fazer, né? E eu estou aqui para isso, para evitar que isso aconteça, né? Quando a devolução, né, foi tratada e isso foi comunicado ao cliente e foi feito de uma maneira rápida, transparente, preferencialmente in loco,
né? Você ter a satisfação ao cliente. Muitas vezes essa tratativa deve passar por desconto no que foi produzido, um bônus na próxima produção, um agrado para o cliente no sentido de que ele seja favorecido numa próxima negociação. São estratégias que visam melhorar a sua imagem frente ao cliente que foi prejudicado por um problema seu. Vamos deixar bem claro isso, não é um problema seu, é um problema da sua empresa, é um problema do seu setor, é um problema do seu departamento, é um problema da sua máquina, é um problema do seu processo, é um problema seu, é um problema que tem que ser resolvido, precisa ser resolvido. Às vezes eu fico redundante falando sobre alguns aspectos relacionados com os defeitos, né? Mas é por conta de que é realmente muito sério esse assunto, né? É um assunto que traz mesmo muita dor de cabeça, é um assunto que mina mesmo os negócios, é um assunto que realmente traz prejuízo para as empresas, mancha a imagem da empresa e, vejam, são custos efetivos, recursos humanos, insumos, material, mas também o custo da imagem, né? No caso do lanche, cara, eu não vou voltar mais lá. Pedi 2 lanches, os 2 vieram errados. Dificilmente o cara vai ter um tratamento no processo dele a resolver tanto problema de uma vez, né? E principalmente se o cara não trocou meu lanche, você trouxe errado de novo, o cara não volta mais lá. E não pense que será diferente com a sua empresa por conta de que seus volumes são maiores, porque você vende 10 milhões de peças, vende 10 carretas. O pensamento que passa na cabeça do cliente é um só. Eu tenho um problema que quem fez não foi eu, né? Eu tenho um problema que foi criado por uma outra empresa, por uma outra pessoa e que não se relaciona à minha pessoa, que eu não tenho como fazer para resolver. O método que você tem para resolver é trocar de fornecedor. Você como cliente, imagina, e mesmo como cliente, o registro deve ser feito, né, para exatamente que esse problema não volte a acontecer. Olha, que legal. Hoje nós estamos falando sobre a devolução de materiais, as devoluções que as empresas enfrentam. Eu disse que as devoluções são coisas comuns. Olha, existe um conflito aí entre o que é comum e o que é normal, né? O normal é não ter devolução alguma. Vamos deixar bem claro isso, né? O normal nos processos de transformação, nos processos de relacionamento cliente e fornecedor, o normal é que a devolução não exista, que o problema não exista. Mas infelizmente é comum que aconteça. E em sendo comum, metodologias de tratamento das anomalias devem ser estabelecidos, devem ser executados minuciosamente e devem ser comunicados. Você que chegou agora, né, é um prazer estar aqui com você. Saibam, né, não se preocupem, esse vídeo vai ser postado, gravado depois no IGTV. Nós vamos também fazer a postagem no YouTube. Se ficou alguma dúvida referente a isso, não morra com a dúvida. Manda um comentário aqui para mim. Às vezes o Insta mostra algumas informações e agora eu já estou mais tranquilão com o Insta, né? As primeiras lives foram meio mais tensas, mas agora eu já consigo até conversar com vocês e ao mesmo tempo agir aqui. Então vou voltar aqui. Então é comum que as devoluções aconteçam e infelizmente é bem comum, né? Porque os nossos processos dependem de uma série de variáveis, uma série de parâmetros que envolvem o todo e cada uma das partes pode, em pequena falha, fazer com que aquela falha seja multiplicada nas outras fases do processo e essa multiplicação acaba resultando numa insatisfação do cliente e a devolução do produto. Tratar ela em loco, rapidamente, com proatividade, né? Ser proativo significa chegar lá, se dispor, se empenhar, né?
trazer para si a responsabilidade na tratativa do assunto, não delegar essa tratativa, né? Assumir a responsabilidade, analisar todas as fases do processo que são pertinentes ao problema que apareceu, analisar, fragmentar o processo, né? Analisar é isso, né? Tratar todas as partes. Depois sintetizar, verificar de que maneira que cada uma das partes se relacionam para a ocorrência do defeito e de que maneira que nós podemos minimizar essa ocorrência. Depois, tratar, encontrando a causa raiz, tratar a causa raiz. E a tratativa da causa raiz precisa ter a participação de todos os envolvidos, até daquelas pessoas que efetivamente não tiveram a ver com a geração do problema, mas padeceram com ele, né? Por exemplo, eu disse no caso do frasco furado, cara, molhou a linha de invase toda, molhou os sensores, molhou as caixas, molhou os pares, molhou o caminhão, né? Molhou a gôndola de fornecimento do produto, deu um problema sério, né? Então, todas essas pessoas que padeceram devem participar, né? Devem propor sugestões, né? Devem ser envolvidas na solução do problema. Isso é fundamental. E registrar todas as etapas do processo, registrar os métodos que foram realizados para a solução do problema. Nossa, fiz um barulho aqui na minha casa estranho, deve ser o vizinho. Registrar todas as etapas da solução do problema e comunicar abundantemente todos os envolvidos, comunicar os colaboradores, os trabalhadores, comunicar os clientes internos e comunicar o cliente final, né? De modo a tentar ao máximo possível minimizar a mácula que foi deixada por aquele defeito na sua imagem, no seu processo, na sua empresa. Bom, eu penso que vou tratar desse assunto mais abundantemente, mais para frente, nos dias 1, 2 e 3 de junho, às 20 horas e 3 minutos, eu vou realizar um workshop, Lucre com Plástico. E lá eu vou tentar, da melhor maneira possível, apresentar a tratativa aos principais vilões que minam o seu negócio. E dentre eles, com certeza absoluta, a devolução figura entre a lista, encabeça a lista, né? São aquele tipo de problema que a empresa enfrenta e que sabe que já perdeu, né? Já teve, a perda já aconteceu, e aí é correr atrás do lucro, né? Correr atrás do prejuízo não, a gente tem que sanar o prejuízo e buscar o lucro. E eu estou aqui para isso, né? Para ajudar você a lucrar com o plástico. Então fica ligado aí, Plastilover. Nos dias 1, 2 e 3 de junho, às 20 horas e 3 minutos, um workshop Lucre com Plástico com o Marcelo Orozco. Vai ser um bate-papo bem legal, serão 3 dias intensos em que eu vou apresentar muitas possibilidades de ação no mercado do plástico de maneira a evitar que esses vilões minem o seu negócio, e que esses vilões roubem a lucratividade da sua empresa e que esses vilões magoem a sua imagem. Fica ligado aí. Se você tiver alguma sugestão de tema que você quer saber, né? Se você tem alguma história para comentar a respeito desse assunto, né? A gente sempre tem uma história para falar, né? Costumo dizer que uma das coisas de ser muito velho é que você sempre tem uma história relacionada com aquilo que estão te contando, né? Acontece isso comigo, né? Bastante experiência no mercado, já vivi muitas dessas evoluções, algumas foram tratadas a contento, né? O cliente já terminou até por sair satisfeito, né? Resolvemos um problema que ele nem sabia que tinha, e aí a satisfação é total, né? Quando você trata um problema que o cliente nem sabia que tinha, a satisfação é muito maior e a sua imagem nem fica com aquela mancha da devolução, né? E ao contrário, quando você não trata aquele machucado, ao invés de cicatrizar, a ferida vai abrir e provavelmente você vai perder aquele membro, né? Então fica ligado aí. Se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Esse vídeo estará disponível no Insta, no YouTube. Nós vamos postar ele na íntegra. Se você tiver alguma história para compartilhar, não perca a oportunidade. Manda um e-mail para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br.
com sua história, com a sua dúvida, com a sua sugestão de tema, que eu vou procurar falar aqui no canal. E fiquem ligados aí, né? Se inscrevam no workshop no dia 1, 2 e 3 de junho, às 20 horas e 3 minutos, e que nós vamos tratar abundantemente de todos esses temas que se relacionam com a perda de lucratividade das empresas da área do plástico. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço do Orosco. Fique com Deus.